Hoje a nossa aula é sobre as comunidades indígenas, ou o povo das florestas. Os índios. Sim, os índios foram os primeiros habitantes do território americano. Esses índios viviam em tribos, comunidades, com histórias de mais de 5.000 anos aqui na nossa América. Segundo historiadores e antropólogos, os guaranis, povo que habitava a América do Sul, eram tribos organizadas. Todos que ali viviam tinham suas funções. As tribos se visitavam, negociavam alimentos e até mesmo seus territórios, e sempre mesmo, com muito respeito às suas lendas, línguas e às regras de cada tribo. Eles também migravam, viajavam muito e sempre faziam uma adaptação ecológica onde eles chegavam, para não prejudicar em nada o ecossistema dali. A Mata Atlântica do Brasil era o Jardim dos Índios. A chegada dos europeus nestas terras teve resultados arrasadores para estes povos. Vamos ver um pouco da história contada por antropólogos e do historiador professor doutor Ailton Krenak, que também é um líder indígena. Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra.
senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Os Yanomamis morreram em choque com garimpeiros. Nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. Essa proposta de emenda constitucional defendida pela bancada ruralista passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esse impasse, à morte. Mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta contra os madeireiros, né? Então, a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né? Todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até hoje, até agora, segunda-feira de manhã, quando nós estamos aqui conversando. Como eu havia dito, a verdadeira história do Brasil não é muito bonita. Os índios ainda hoje fazem parte da nossa cultura e da nossa língua, inclusive, porque a língua portuguesa, falada no Brasil, é bem diferente do idioma de Portugal. O português do Brasil sofreu influência da língua tupi-guarani, de origem da união entre as tribos Tupinambá e Guarani. Na nossa língua existem milhares de palavras de origem tupi-guarani e que usamos diariamente e nem percebemos. Querem ver? Começando pelos peixes. Todos os peixes brasileiros têm origem da língua tupi-guarani, como dourado, pirarucu, pacu, traíra, piranha, tucunaré e piraíba. Abacaxi, palmito, milho, batata doce, feijão, tomate, coco, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, tapioca, guaraná, açaí, aipim, caju, abóbora, muqueca, paçoca, cominho, gengibre, mingau, pirão, pamonha, pipoca, erva mate, mamão, goiaba, cacau, para descansar a famosa rede, sucuri, jacaré, capim, arapuca, catapora. Vocês sabiam que existem 5.570 cidades no Brasil todo? Pois é, e 85% delas, ou seja, quase 4.500 cidades, têm nomes indígenas, incluindo a cidade de Manaus, Copacabana, Xanxerê, Chapecó, Erechim, Aracaju, Araranguá, Curitiba, Itajaí, Bauru e a nossa querida Joaçaba, que tem um nome com origem dos caigangue. Os nossos chás, os nossos temperos, orégano, manjericão, louro, babosa, boldo do Chile, sálvia, hortelã, alecrim, muitas cascas medicinais, folhas medicinais e raízes têm origem tupi-guarani, e quem nos ensinou a fazer esses remédios, esses temperos, foram eles. Uma outra curiosidade, vocês sabiam que quem nos ensinou a tomar banho diariamente foram os índios?
Pois é, que limpinhos, né? Nós aqui éramos sujinhos. Como vocês viram, a cultura indígena tem grande influência no nosso dia a dia. Nossas atitudes com esse povo muito sofrido só irá mudar com conhecimento e educação. Respeitar os povos indígenas significa respeito pela humanidade e pelo futuro. Integrar esses povos à nação brasileira não pode significar aniquilar suas culturas, seus saberes e suas vidas.